No dia 1º de junho de 2026, uma notícia sacudiu o cenário financeiro. O governo Trump decidiu incluir o Pix em uma investigação comercial contra o Brasil. Não estamos falando de aço, soja ou carne. Estamos falando de uma ferramenta de transferência de dinheiro criada por técnicos brasileiros, gratuita, pública e que aparentemente incomoda profundamente a maior potência econômica do planeta. Por quê? O que o Pix esconde que faz Washington perder o sono? É exatamente isso que vamos descobrir. Para entender essa guerra, precisamos voltar ao começo. Antes do Pix, transferir dinheiro no Brasil tinha um custo. O DOC, método mais antigo de transferência, só podia ser feito em horário comercial. Levava até um dia útil para cair na conta do destinatário e cobrava taxas. A TED já havia evoluído. Podia ser feito em horários diferenciados e nos fins de semana, e em muitos casos chegava com rapidez. Mas ainda assim, dependia das regras de cada banco e existia a cobrança de taxas. Não havia uma maneira instantânea, gratuita e disponível a todos a qualquer hora do dia. Em novembro de 2020, o Banco Central do Brasil lançou o Pix. Transferências instantâneas, gratuitas para pessoas físicas, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem intermediários, sem espera, sem taxas. O resultado foi imediato e avassalador. O Pix já movimentou mais de 90 trilhões de reais desde a sua criação. Mais de 180 milhões de brasileiros utilizam o sistema. Não existe nada parecido na história recente de nenhum país emergente. Mas o Pix não chegou sem gerar polêmica. Em 2020, antes mesmo do seu lançamento, o WhatsApp Pay, sistema de pagamentos da Meta, a empresa de Mark Zuckerberg, tentou se instalar no Brasil. A ideia era usar a base gigantesca do WhatsApp, presente em praticamente todo o celular brasileiro, para dominar os pagamentos instantâneos do país. Mas o Banco Central bloqueou o mesmo, alegando problemas de segurança nas transações e no tratamento dos dados dos usuários. O sistema em si não parecia ruim, mas de fato poderia atrapalhar o lançamento do Pix, que ocorreria pouco tempo depois. O Pix foi, portanto, uma escolha estratégica do BC e acabou por reinar sozinho no mercado brasileiro. Com isso, o Banco Central declara silenciosamente que o Brasil deveria controlar sua própria infraestrutura financeira de transferência de dinheiro. Essa decisão teria consequências que ninguém imaginou na época. Para entender por que os Estados Unidos se incomodam tanto com o Pix, precisamos entender como os americanos exercem poder sobre outras nações a partir do mercado financeiro. Esse poder tem 2 pilares. O primeiro, o dólar. Praticamente todo o comércio internacional é cotado e liquidado em dólar. Petróleo, minério, alimentos, tudo passa pelo dólar. Isso dá aos Estados Unidos um grande poder geopolítico. A constante necessidade de dólar por todo o mundo faz com que o governo americano sempre consiga vender com facilidade seus títulos da dívida pública a baixos juros. Em outras palavras, o mundo financia a dívida americana. O segundo pilar é menos conhecido, mas igualmente poderoso: o SWIFT. O SWIFT é o sistema de mensageria financeira que processa praticamente todas as transferências internacionais entre bancos em todo o planeta. Tem sede na Bélgica e opera como cooperativa internacional, mas está profundamente integrado ao sistema regulatório americano, tendo o dólar como moeda central de toda a transação. Quando os Estados Unidos decidiram punir o Irã no contexto das sanções econômicas, cortaram a República Islâmica do SWIFT. Quando decidiram punir a Rússia por conta da invasão da Ucrânia, expulsaram a Rússia do SWIFT. Da noite para o dia, esses países ficaram financeiramente isolados do sistema bancário internacional. Portanto, o sistema SWIFT também é uma arma sob o controle dos Estados Unidos. O Pix em si não compete com o SWIFT. Ele é um sistema doméstico, funciona somente dentro do Brasil, mas aponta um caminho que, se seguido por outros países, pode tornar essa arma chamada SWIFT progressivamente menos poderosa. E é aí que a história começa a ficar realmente interessante. A acusação oficial dos Estados Unidos é técnica. O Banco Central brasileiro estaria favorecendo o Pix em detrimento de empresas estrangeiras como Visa, Mastercard e o WhatsApp Pay, criando uma concorrência, nas palavras deles, desleal. Mas vamos dividir essa história em camadas, da mais rasa para a mais profunda. Uma transação pelo Pix custa ao lojista, em média, 0,22% a operação.
Os cartões de crédito e débito cobram entre 1% e 6%. Parece pouco, mas aplicada sobre 90 trilhões de reais em transações, essa diferença representa uma fortuna. Uma montanha de dinheiro que Visa, Mastercard e os grandes bancos emissores simplesmente deixaram de arrecadar. O Pix não apenas competiu com o antigo modelo, ele venceu. Aqui é onde a história fica mais profunda e mais perturbadora. Existe algo que Visa, Mastercard, Google Pay e Apple Pay valorizam ainda mais do que as taxas de intermediação: a informação. Pense em cada transação que você faz. Onde você compra, com que frequência, quanto gasta em cada categoria, se paga em dia ou atrasa, se parcela ou paga à vista, em que horário consome, o que come, onde viaja, como vive. Esse conjunto de informações permite construir um retrato extraordinariamente preciso de quem você é de verdade e de como alguém pode te vender algo. Esse retrato vale muito dinheiro e, mais do que isso, vale poder. O conhecimento sobre seus dados alimenta campanhas publicitárias, sistemas de crédito, influência política e, nos casos mais extremos, permite a manipulação do comportamento coletivo para os mais diversos fins. Enquanto os brasileiros usavam cartões e plataformas americanas, todo esse fluxo de dados ia parar nos servidores das grandes corporações estrangeiras. E, por extensão, nas mãos do governo americano. Em 2013, Edward Snowden revelou ao mundo que os Estados Unidos obtêm acesso a dados privados de forma sistemática, legalmente e à margem da lei. Com o Pix, parte desse fluxo mudou de dono. Grande parte dos dados financeiros de 180 milhões de brasileiros passaram a ficar sob custódia do Banco Central do Brasil. Para os Estados Unidos e suas corporações, isso não é apenas uma perda de receita, é perda de inteligência. Aqui precisamos de honestidade. Seria fácil terminar essa análise com uma conclusão confortante. Melhor que os dados fiquem com o governo brasileiro do que com as corporações americanas. Mas essa conclusão seria incompleta. E nós não estamos aqui para contar meias histórias. A China tem um dos sistemas de pagamentos digitais mais eficientes e avançados do mundo. Também tem um dos mais sofisticados sistemas de vigilância financeira e comportamental já construídos por qualquer governo. Eficiência e controle andam juntos quando não existem salvaguardas democráticas. Imagine um governo, qualquer governo, de qualquer espectro político, com acesso irrestrito ao fluxo financeiro completo de sua população. Ele poderia bloquear as transações de opositores políticos, usar padrões de consumo para monitorar grupos dissidentes, vender esses dados a aliados ou corporações nacionais. Esses cenários não são ficção científica. São páginas do manual de vários governos que flertam com o autoritarismo. Em fevereiro de 2022, o governo canadense, liderado pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, congelou contas bancárias de caminhoneiros e manifestantes envolvidos nos protestos conhecidos como Comboio da Liberdade. As manifestações foram realizadas contra a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 e outras restrições sanitárias inconstitucionais. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, STF, condenou à prisão pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro de 2023, simplesmente por realizarem transferências via Pix destinadas a financiar o fretamento de ônibus que levaram manifestantes a Brasília. Portanto, sabemos que o Pix, por si só, é uma tecnologia neutra. O que define se ele é uma conquista de soberania ou um instrumento de controle é a estrutura institucional, legal e democrática que o envolve. Há ainda uma terceira camada nessa guerra, a mais estratégica de todas. Em fevereiro de 2026, o BRICS Pay entrou em operação. Batizado como Pix Internacional, o sistema conecta as plataformas de pagamento instantâneo dos países do bloco a partir de tecnologia blockchain. O Pix brasileiro, o UPI indiano, o SBP russo e sistemas da China e da África do Sul. O princípio é simples e revolucionário. Um exportador brasileiro pode receber em reais por uma venda feita à Índia, enquanto o importador paga em rúpias, sem que um único dólar precise entrar na equação, sem passar por nenhum nó financeiro americano, sem tocar o SWIFT e com custos menores. O BRICS hoje representa mais de 40% da população mundial. Economistas projetam que, até 2030, o BRICS Pay movimente o equivalente a centenas de bilhões de dólares por ano.
A guerra contra o PIX é também uma guerra contra a nova ordem multipolar que se instala. Contra o princípio de que países do sul global podem construir infraestrutura financeira digital soberana, conectada entre si, fora do alcance das sanções e do controle americano. É fato que o Brasil precisa trilhar um caminho de independência tecnológica se quiser, algum dia, se tornar verdadeiramente uma potência. E o PIX é uma conquista real, econômica e estratégica, isso é inegável. Mas essa soberania digital, sozinha, não garante a tranquilidade do cidadão. A verdade é que o Brasil verá um aumento gradativo das pressões vindas dos Estados Unidos em diversas frentes. As tentativas brasileiras de aumentar o grau de independência do país em relação ao dólar seguramente serão atacadas pelo governo norte-americano. O enquadramento de grupos criminosos brasileiros pelo Departamento de Estado como terroristas tem pouco a ver com a vontade dos Estados Unidos de acabarem com o nosso narcotráfico. Isso indica, na verdade, um maior interesse dos americanos em intervir na política interna do Brasil para que esta seja mais alinhada aos seus interesses. Outro ponto importante é a busca pela redução da influência chinesa no Brasil e na América Latina como um todo. Os nórdicos tratam as Américas como sendo sua área de influência exclusiva, e nesse contexto, a presença de uma potência como a China é algo inaceitável. Com a redução da presença chinesa, os norte-americanos ficam livres para dominar e controlar o fornecimento de tecnologias sensíveis nas mais diversas áreas, como por exemplo nas telecomunicações, energia e minerais críticos. Em síntese, as pressões recaem sobre 3 eixos principais: afastamento da China, comércio, tecnologia e infraestrutura, alinhamento econômico com os interesses de Washington e cooperação em segurança, nos termos definidos pelos Estados Unidos. Tudo isso sem que o Brasil tenha, segundo analistas, uma grande estratégia própria para responder a esse cenário. Se você chegou até aqui, já percebeu que o Brasil está envolvido em uma disputa estratégica entre as 2 maiores potências do mundo, e a nossa posição pode ter um peso muito importante na nova ordem global que está se instalando. O que você pensa sobre isso? Estamos preparados para fazer frente às investidas estrangeiras sobre nossas riquezas e independência? Como devemos agir? É possível tirar algum proveito dessa situação? Deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.